tarde! Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio. Já comecei tudo doido, gente. Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, que começa agora ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv. Sabe o que é mais engraçado, gente? Quando a gente dá essas engasgadas assim, é porque vocês não sabem o que acontece antes do programa entrar no ar. A gente fica aqui conversando, batendo papo, e aí o raciocínio, minha filha, vai longe, e a hora que a gente vê, já misturou todas as palavras, misturou as letras, mas o bom é isso, a gente tira de letra e volta para a pauta do dia, trazendo para vocês sempre muita informação. O bate-papo de hoje é algo bastante complicado, eu diria, porque de uns tempos pra cá tornou-se agressão. Quando eu era criança e a gente tinha apelidos ou qualquer coisa desse gênero, a gente não encarava isso de uma maneira tão ofensiva ou tão agressiva. Ou talvez as coisas não fossem feitas dessa forma. Mas hoje o bullying é uma coisa que invadiu as escolas, os ambientes de trabalho, os clubes, todo lugar, todo mundo está sujeito hoje a sofrer algum tipo de bullying. E é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho mais hoje. Porque a partir de agora, a legislação brasileira entende o bullying com certas características, que é o que a gente vai aprender hoje, e a gente também vai poder exercer o direito de outras formas. Quem me ajuda no bate-papo de hoje é o Dr. Daniel Kruszewski, ele que é especialista em Direito do Trabalho e Direito Empresarial, e vai trazer um pouquinho mais pra gente das informações. E claro, Ana Carol São Bento, minha super nutricionista, mulher, mãe, empresária, empreendedora e apresentadora. E colaboradora. Ah, minha filha, agora você já tem cadeira cativa aqui. Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Desculpa o vucu-vucu que a gente faz na abertura do programa, que a gente fica empolgado, quer começar logo e quer falar logo sobre o assunto que não quer calar. Como é que funcionou toda essa história dessa nova formatação que tem, quer dizer, perante a lei, o bullying que acontece hoje nas escolas e tudo mais? Bem-vinda. Obrigado pelo convite, Thaís. Obrigado também por estar aqui presente. Boa tarde, telespectadores. Pessoas que estão visualizando a gente. E tem gente, viu, doutor? O povo acompanha a gente tudo na internet, no Brasil e no mundo, né? Isso é bom. Dá credibilidade ao programa isso mesmo. E dá credibilidade à matéria que vamos falar agora, que é de suma importância. Sim. A gente vai falar agora sobre um pouco da lei do bullying, que foi publicada em novembro de 2015 e passou 90 dias no período de vacatio, que é o período que toda a população tem para que a lei tenha conhecimento dessa lei, já que ninguém possa utilizar do jargão que não conhece a lei e pode aplicar qualquer ato. Então esse prazo de 90 dias é importante para toda a população ter conhecimento da lei. Uma curiosidade, isso acontece com toda a lei? Com todas as leis. Olha que legal, né? Bom Um saber. exemplo, o Código de Processo Civil tem 1 ano de vacatio e entra em vigência agora no final de março. E de cada legislação varia o tempo de vacatio? Varia. Entendi. Perfeito. Tá vendo? Você aí de casa também tá sabendo disso agora. Com certeza. Então, na semana passada, essa lei do bullying, ou lei de programa de combate ao bullying, passa a ter validade jurídica e eficácia. Com isso, ela traz um conceito novo e moderno do bullying, que antigamente não tinha nas normas jurídicas. A gente utilizava as interpretações trazidas do Código das legislações trabalhistas e do Código Penal. E fazia, de certa forma, uma adaptação, né, daquilo Com que já certeza. era uma lei vigente em cima de um problema que era novo. Com certeza, não tinha uma lei específica para tratar do bullying. O bullying, gente, nós sabemos que é o assédio moral no ambiente escolar. Então, tudo que for voltado de assédio moral para o ambiente escolar vai estar intitulada nessa nova legislação, tá? Essa nova legislação, no seu artigo 2º, ele traz o conceito do bullying, que é o ato de intimidar a pessoa, seja ela psicologicamente ou fisicamente. Entendi. Com o intuito de causar dor e angústia para aquela pessoa, tá? Para ser caracterizado o bullying, precisa de 2 requisitos. A intenção de causar essa dor, essa angústia, e a repetição dos atos intimidatórios. Mas é complicado isso, né? Porque aí a gente já cai na história da interpretação. Quando a gente fala da intenção de causar a dor, será que o cara vai admitir que ele tinha intenção de causar a dor? Nunca, né? Então vai da interpretação de quem vai estar avaliando a história. Mas aí, para esse agressor,
vai prejudicar ele a questão da repetição. Da repetição, da constância da ação, Isso. né? Não pode ser um caso isolado, uma brincadeira isolada que foi daquele momento e que a pessoa posteriormente acabou se desculpando, tá? Para ser caracterizado o bullying, tem que ter essa repetição, reiteradas vezes. Entendi. Você sofreu bullying quando você era criança, Aninha? Você se lembra disso Então, ou tinha as bullying, brincadeiras e a gente não. quer dizer, associa hoje, né, com isso mesmo? O bullying na nossa época não tinha muito. Tinha isso, né? Era uma coisa mais de apelido. Tinha, assim, era zoação, brincadeira, né? não era essa intenção, essa coisa má que hoje em dia a gente vê, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem maldade mesmo, a pessoa faz... A coisa é programada pra judiar, faz com né? Que é a maldade. intenção de provocar a dor. Isso é perigoso, porque se a pessoa faz isso, ela pode fazer outros crimes, atos, outras agressões, né? Já vê que tem uma deficiência na educação do agressor. Sim. Né? Aí Já a gente vê. chega na história da educação, né? Que é o berço Que é o de berço tudo, de não tem tudo. jeito, né? Com certeza. Mas tendo essa lei, eu acho que os pais vão ficar mais espertos. Se percebe que o filho faz, eles vão tomar precauções, porque senão vai sofrer um processo, vai ter que, né, toda atitude, todo ato tem uma consequência. Então é isso que a gente precisa ensinar. E agora, como é que pras funciona, crianças? por exemplo, se eu entendo que ou se eu me sinto, não posso falar bulinada, gente, porque não é a palavra correta. Se eu me sinto ofendida, vítima, se eu me sinto vítima por algum motivo, alguma coisa, qual é o procedimento que eu devo tomar? Bom, o primeiro caso é se o bullying, com certeza, para ser o bullying, ele tem que ser acontecido no ambiente escolar. Você tem que passar isso para os seus superiores, professores, coordenadores ou pedagogos. Inclusive, Thaís, a legislação, ela coloca como corresponsável todas as pessoas que estão no ambiente educacional. Seja ele pessoas do administrativo, professores, pedagogos, a própria escola, a instituição em si, hoje ela é corresponsável, podendo até arcar com indenizações, custas, para que a vítima possa ser sanada do prejuízo. E a legislação, ela já tem algumas jurisprudências, algumas decisões de tribunais voltadas nesse sentido. A instituição de ensino pagar uma indenização em dinheiro para a vítima do bullying. Mas isso, de certa forma, não vou chamar de incorreto, porque é uma questão de legislação. Mas, por exemplo, às vezes você não acompanha o que está acontecendo, ou aquele indivíduo não traz para o superior, ou para um responsável, para um pedagogo, o ocorrido. E mesmo assim a instituição pode ser penalizada? Então, ou aí cabe a avaliação do juiz? Então, a legislação de agora, lembre-se que essa é a primeira legislação com relação à matéria. Então, com certeza, com o passar do tempo, como qualquer outra legislação, ela vai sofrer mudanças, vão sofrer aperfeiçoamento. Só que nessa legislação, neste marco para o assédio moral no ambiente escolar, ele coloca todo mundo. Entendi. Tá? Ele tem já como essência, o objetivo principal é prevenir. Então, o que as escolas têm que fazer agora? Botar monitoramento, câmeras de segurança, terem supervisor. Então, como agora a responsabilidade também é da escola... Falar na sala de aula, né? Isso. Fazer uma educação no final da legislação, ela traz algumas metodologias, alguns métodos para prevenção, como palestras, reuniões de pais, falando sobre o problema, palestra com os pais isso, também. De certa forma, é bastante interessante, porque o que eu percebo é que até hoje, até o momento em que a lei entrou em vigor, existia um certo tabu quando se falava de bullying, né? Era uma coisa meio que colocavam em pauta, mas acabavam tirando logo de discussão, tirando logo de circulação e deixava sempre a história no ar. Nunca se tinha dados concretos ou fatos efetivamente prontos para que você pudesse argumentar e contestar e mostrar para as pessoas o que era. Eu acho que dessa forma as escolas, já está aí, já está um alerta para as escolas para se atentarem para esse problema, já que você pode, você administrador de escola, você coordenador, pedagogo, pode ser responsabilizado junto com o agressor, né, perante essa vítima, e trabalhar realmente a educação, que eu acho que a educação é o princípio da história. Se a gente consegue formar um indivíduo que não vai provocar
esse tipo de agressão no colega, num professor, num funcionário da instituição, acho que a gente já tem 50% de caminho de vitória dessa história toda, Sim. que precisou chegar ao ponto de ter uma legislação específica para que fosse combatido, né? Que loucura Para os isso. pais ficarem espertos, né? Com certeza. Porque se for uma criança, não vai pagar. Quem paga Quem paga é o pai. é o pai. É, né? E eu acho que a ideia, a filosofia, é que toda legislação a gente tem que ter o introdutório dela, o porquê da criação dessa legislação. Uma vez que você coíbe os pais, ou o próprio agressor, ou o ambiente educacional daquela criança, daquele agressor, com certeza esse agressor vai inibir a prática do assédio moral em outros ambientes, como no ambiente de trabalho, como uma prática ainda mais violenta, chegando até um assédio sexual. Então você já está educando lá no começo, lá no ensino médio, ensino fundamental e ensino superior, tá? É importante deixar bem claro isso. O bullying, ele é para todas as camadas de ensino. Sim, não interessa a idade. Não interessa a idade. Tá? A legislação é bem clara que essa legislação desse programa de combate ao bullying é para todas as camadas de ensino. E você estava contando para mim um pouquinho antes da gente entrar no ar, né, Daniel, que assim, há uma classificação agora do que é considerado bullying, né? Conta um pouquinho disso pra gente. A legislação traz vários tipos de classificação com relação à prática do assédio moral no ambiente educacional. O primeiro dele que eles trazem é o assédio moral, o ato intimidatório moral, que é você caluniar aquela pessoa, você falar mal dela, mexer com a honra daquela pessoa, tá? O segundo ato é o físico, que é você praticar violência àquela pessoa, às vezes um tapa, um puxão de cabelo, alguma situação semelhante. Nós temos também o bullying material, que é você subtrair bens daquela pessoa, né? Uma brincadeira na escola de pegar um estojo, pegar um livro, um lanche. Ou então esconder alguma coisa. Não continua contando não, deixa que a gente vai para o intervalo comercial e na volta o Dr. Daniel vai continuar explicando pra gente quais são as classificações das ações que são caracterizadas bullying. Não saia daí. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico.
Falei que era bem ligeirinho. E volta no Dr. Daniel. Eu gosto assim quando nossos convidados têm prestígio e já entram em cena. Isso! Você viu como é que funciona o programa ao vivo, né, doutor? Não tem jeito. O povo corre aqui, troca a pilha do ponto, me entrega papel com as cidades que estão nos acompanhando pela internet, traz água. Gente, tudo isso no tempo do intervalo. Vocês estão pensando o quê? É melhor que Faustão. Aqui se vira nos 20. Aqui é uma loucura. Ó, aproveitar e mandar um beijo pra galera que está nos acompanhando pela internet. Índia, São Tomé e Príncipe, tá sempre ligadinho. A galera daqui de Rio Preto também acompanhando pela internet. Araçatuba, São Paulo, Ribeirão Preto, Indaiatuba, Recife, Campinas, Marília e Mirassol. Eba! Beijo gigantesco pra todos vocês. Abraço. Obrigada mais uma vez pela audiência. Vamos voltar agora pro bullying? Vamos. Eu vou processar o Adolfo, porque ele tá fazendo bullying. Ah, não pode, porque é só no ambiente escolar. É. Brincadeira, Adolfo, é só pro assunto fluir, entendeu? Mas não deixa de ser assédio moral Não no deixa ambiente de ser do trabalho. assédio moral no ambiente de trabalho. Taca a baile, Adolfo! Vamos lá, a gente falou de algumas ações que são características já pro bullying e tem mais, né? Tem mais. Nós falamos do moral, material, do moral. Nós temos também o bullying sexual, né? Esse é um terror porque pode ser praticado tanto com garotos ou garotas, né? E também é um ato atentatório à dignidade, considerado até crime. Não por essa legislação do bullying em si, mas você utilizando a legislação criminal, penal, pode ser passivo de prisão a pessoa, tá? Nós temos também o bullying social. O que é o bullying social? É aquele que você deixa a pessoa sozinha no canto dela, a pessoa não consegue se interagir na sala de aula. Uma coisa constrangida. Das atividades. Isso, corretamente. Nós temos também o bullying verbal, que esse bullying é com palavrões, xingamentos, né, ofensas verbais para a criança. É um trem doido, né, É Aninha? tipo quem usa óculos, né? É esse, enquadra aí. Qualquer xingamento. Aí, né, chama de... É o quatro zóio. Fundo de garrafa. É que hoje em dia não tem mais. Na nossa época que os óculos eram... Não, e tem um detalhe, Mas assim, né? hoje em Enquanto dia... tá no quatro zóio fundo de garrafa, passa batido que todo mundo já tá tem criança que nem acostumado. liga, porque usa mesmo, mas tem criança... Por exemplo, a criança que tem o cabelo enrolado, crespo. Aí mexe com o estético, aí tem um né? monte de gente lá de cor clara e uma negra. E as pessoas falam, aí já também entra em dois, né? Porque ainda não porque pode. aí também Racismo. discriminação racial. O que eu percebi da história... Gordo é um problema. Eu sei, porque eu sou nutricionista, tem um monte de gente que vai lá, nossa, Eu sei porque eu sou gordinha, então... Ah, para, Thaís. Fala assim, do lado do gordo, do lado da gorda. Tem que tomar cuidado pra falar o tom que fala, né? Não, e é desnecessário, né? Não precisa Claro usar que é esse tipo de desnecessário, eu terminologia. também acho. Mas eu me lembro quando eu era criança, que eu era, ao invés de gordinha, eu era muito magrela. E era sempre um problema, porque na hora de dividir, por exemplo, vamos dançar quadrilha, vamos dançar quadrilha. Eu era uma tripa comprida, gente. Sim, e que naquela época não usava tanto. Hoje em dia, tripa comprida é ótimo, Agora, né? mais alto e Tá na magra, moda, tá na moda. Mas na época não era comum, né? Sim. Então eu era uma criança de 7, 8 anos com o tamanho de uma menina de 10. Comprida e magrela. Comprida e magra. Que amiguinho queria dançar festa junina comigo? Nenhum. Eu sofria bullying. O social. Social. Não quero você. Mas aí, como eu já era cara Você de vai comer pau, feijão na eu minha já cabeça. brincava, já catava a vassoura, já ia brincar, já dava regaço. E a história passava por isso mesmo, então isso nunca me afetou. Mas eu percebia outras crianças que choravam, que se ausentavam depois 3, 4 dias mexia da aula. muito Porque com a mexia pessoa. muito com o emocional. E aí eu fico pensando assim... Como é que funciona depois isso dentro de casa, né? Então, por exemplo, a criança chega em casa deprimida, chateada, triste. Complicado. Vai também da reação dos pais de como orientar essa criança e da conversa que vai ter. E às vezes o que eu percebo é que assim, há um reforço sobre aquilo que aconteceu. Nossa, mas te chamou disso? Mas não pode. E aí a coisa acaba tomando uma proporção muito E você maior. deixou, eu vou lá, né? O importante é deixar bem claro que a legislação do bullying não muda nada a responsabilidade dos pais. Exatamente. Tá? Eu acho isso um ponto basilar fundamental para a educação da criança. Não é porque tem essa legislação que agora eu deixei a educação dos meus filhos para a escola. Porque se ela não der a educação do meu filho para a escola, eu vou entrar com uma ação e vou pedir danos morais. Não é bem por aí.
Então vai ter, com certeza, eu até brinco nas minhas salas de aula, que eu falo que nós temos o Congresso Nacional, que é a nossa fantástica fábrica de leis, né? Todo dia está pipocando uma lei nova lá. Então, com certeza, essa legislação vai surgir outras legislações ou até alteração dessa própria legislação. Porque, para que não esteja casos de pais que, sofreu bullying, mas eu não dou educação ao meu filho, eu deixo meu filho um pouco na dele, ele que se vira sozinho, então o problema é do meu filho e agora eu coloco a escola no meio. A gente Até tem que porque não dá para ser desse jeito, né? Não, Cada qual com a sua responsabilidade. Em primeiro né? lugar, a casa, a família. Porque é a família, quem cuida, é a base pai, de tudo, mãe, é o que vó vai que dar seja, o alicerce mas para esse indivíduo enquanto estrutura intelectual e moral. Aí a escola entra com a estrutura intelectual, moral e educacional. São complementares. O seu papel continua sendo fundamental, né? Sim. Não, É que a escola tem que vigiar. Você deixa seu filho na escola da 1 às 6 da tarde. Como que você vai saber se ele sofre bullying? Às vezes a criança não chega falando. Né? Então a escola perceber, isso é importante, mas a educação do meu filho não praticar o bullying, eu que vou passar para ele, né? Ele sofrer é diferente, mas ele praticar é bem por aí. A Lei 13.185, ela também traz como que pode ser praticado esse bullying. Os atos atentatórios à dignidade da pessoa. Exemplo, ela traz, além da classificação, e dentro desse contexto dessa classificação, ela traz um rol de atos que podem ser considerado bullying. Exemplo, nós temos os atos pejorativos, que pode ser praticado com um menor. Nós temos atos de palavrões, também que pode ser praticado contra o menor. Atos de agressões, que pode ser praticado. Alguns atos psicológicos, sociais. Exemplo, você está ali intimidando aquela pessoa reiteradas vezes. Então, antes de você ter essa classificação, é importante verificar se aquela conduta é tipificada pela legislação. Entendi. E é muito doido, né? Porque tem tanta coisa agora para a gente prestar atenção dentro do próprio ambiente escolar que acaba complicando, eu acho. Sim, com certeza. Porque assim, se antes a gente já tinha que prestar atenção num monte de coisa, agora tem mais uma. Mais uma. Para que a gente esteja atento. Mas quando acontece o bullying, normalmente que a gente fica sabendo, é uma coisa muito grande mesmo. Não faz escondido, quer que as outras pessoas... Porque quer mesmo que a pessoa se sinta acuada, que a pessoa se sinta constrangida. Então quer público. Tem que mostrar, né, que tá fazendo. Que tá fazendo, e é no meio da coisa, se mostrando. Assim, normalmente o que a gente escuta quando é uma coisa muito agressiva, né? O agressor, ele tem já esse comportamento já de somente não praticar, mas demonstrar. Sim. Eu acho que a sociedade, como todo... É uma não coisa basta de fazer, louco. tem que fazer e mostrar. Não, porque se for para fazer quietinho, eu não vou fazer, não é? Então, mas isso é complicado, porque é uma coisa ruim dentro da pessoa, e uma criança, às vezes, praticar isso, né? Mas eu Você penso... tem que ficar bem em cima da criança mesmo. Na questão da índole da pessoa. Porque um indivíduo que tem condições psicossociais, ali, na hora de avaliar, fala assim, mas se eu falar do nariz dela, eu vou judiar dela. Não é um cara normal. Não é uma pessoa normal. Ele já tem uma índole negativa. Isso que é preocupante. Então, eu acho que essa história da legislação, ela vem ajudar a gente em dois aspectos. Primeiro, no ambiente escolar, que é o primeiro contato ou a primeira demonstração de agressividade ou de criminalidade desse indivíduo. Sim. A gente já vai conseguir identificar que tem alguma coisa errada com aquela criatura, né? Vamos chamar de criatura mesmo, porque não tem jeito. Olha o bullying. Brincadeira, gente, é só para descontrair. E no segundo momento, eu acho que a partir do momento que você identifica esse problema com esse indivíduo, você vai ter condições, enquanto ainda infância ou adolescente, tratar isso para que ele não se torne um adulto criminoso. Sim. Com certeza. Porque eu acho que esse é
um pulinho, né? Começa com uma agressão verbal, depois um tapa e a coisa... O importante é que o ambiente escolar é o primeiro convívio social que qualquer pessoa tem, né? E outro ponto importante que a legislação traz é também denominado um nome... a nossa legislação não costuma ter nomes muito modernos, mas esse foi sensacional. Ele denominou o bullying praticado na internet, na grande rede, nas redes sociais, como cyberbullying. Olha que lindo. Cyberbullying. Este nosso país. Então hoje nós temos o cyberbullying. O que é o cyberbullying? É o bullying praticado em qualquer ambiente via internet, tá? O que é isso? Como que pode ser caracterizado um cyberbullying? Você ingressar em uma página pessoal e mudar dados daquela pessoa. Você sabe que tem uma molecadinha fazendo isso agora. Eles pegam o telefone celular do amigo, fazem uma publicação como se fosse ele, mas normalmente uma publicação perigosa. Sim. Teve até uma amiga nossa que o filho dela passou por isso, mas ele entrou na brincadeira, os amigos colocaram assim, tô juntando dinheiro para minha operação de não sei o que, e ele entrou na onda. Sim, foi uma brincadeira, ele levou numa boa. Levou numa boa, mas poderia ter sido uma publicação muito mais perigosa. Com certeza. Qualquer tipo de alteração de dados, a pessoa do sexo masculino você muda lá para o feminino, com o intuito de causar dor e angústia naquela pessoa, é considerada cyberbullying. Também alteração ou modificação de fotografias, né? Montagem de fotografias. Respostas ofensivas também entram Respostas ofensivas. Xingamento, entra e fica xingando. Também. Então, que acontece muito isso nas redes sociais. Não, o problema das redes sociais é que a pessoa ela acha que por ela estar ali fechado no quarto dela, no ambiente dela, ela se sente segura para praticar vários crimes. Não só de bullying, né? Mas como outros crimes também que são até tipificados. É uma pena que a nossa legislação ainda não tem uma lei falando sobre os crimes cibernéticos, crimes praticados na internet, como o crime de alguém acessar a conta bancária de outro e tudo. Nós temos uma legislação específica. Mas já com relação do bullying, é um marco, porque é a primeira legislação que fala que se você praticar atos tentatórios de dignidade, pode ser passivo de crime cyberbullying. Doutor Daniel, esse programa tinha que ter umas 18 horas hoje para a gente poder tirar todas as dúvidas. Então eu já vou antecipar um convite para o senhor voltar. Para o senhor, Nolis? Não. Para você. Eu não consigo, gente. Ele é jovem, pelo amor de Deus. Para você voltar aqui no nosso estúdio para a gente conversar mais, inclusive, sobre o cyberbullying. Porque eu acho que é uma coisa que está muito próxima de todo mundo que nos assiste. A gente tem telespectadores via internet, que acho que vale a pena você ficar ligadinho. A gente anuncia para vocês em breve o retorno do Dr. Daniel aqui para contar mais para a gente sobre bullying, cyberbullying e tirar todas as dúvidas. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi muito esclarecedor. Acho que ajudou muito. Ajudou muito a gente aqui e muitas pessoas aí de casa. E amanhã a gente vai continuar com essa história do bullying, mas nós vamos entender o outro lado. Neste momento nós entendemos sobre a legislação que entrou em vigor e vai ajudar a gente a ter um pouco mais de controle, um pouco mais de combate a essa ação que é tão perigosa. E amanhã nós vamos conversar com a doutora Sandra Queibaui, que é psicóloga e vai falar pra gente do outro lado, como é que se sentem as vítimas do bullying. Então, hoje é um programa que começa hoje e acaba amanhã. Combinado? Muito bom, os dois lados, né? Obrigadíssimo, viu, querida Aninha? Obrigada, junto, Aninha, amei, doutor. Você muito de bom. casa, o nosso obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado. Tamo junto e misturado, a nossa casa está sempre aberta. Obrigado. Cada vez que tiver notícia boa pra gente divulgar pra todo mundo, pode trazer. Você falou que lá no Congresso o povo sai fazendo mágica com as leis, né? A fantástica fábrica de leis. Podia ser chocolate. Podia ser chocolate, ia ser um pouquinho mais doce, menos amargo esse nosso governo. Opa, falei. Tá certo? A gente tem o nosso encontro marcadinho amanhã às 14 horas. Eu te espero aqui. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.